Fórmula arred. Essa função ela vai servir para ajudar a gente a arredondar os valores que a gente quiser, tá? De acordo com as casas decimais que a gente passar. Então, primeiro a fórmula vai pedir o número, que é o valor que a gente quer trabalhar. Depois vai pedir o número de dígitos, que é a quantidade de casas que a gente quer arredondar. Beleza? Então aqui, quando eu passo 0, ele vai arredondar para nenhuma casa após a vírgula, né? Só que aí tudo vai depender se esse número vai ser 17, por exemplo, ou 18, de acordo com esse valor que está aqui. Então, se eu colocar aqui 5, ele arredonda para 18. Por quê? Porque pela regra matemática, até o valor, qualquer número, né, menor do que 5, não influencia no arredondamento, arredonda para 0. E 5 e acima de 5 já influencia no arredondamento desse valor. Então, se a gente colocar um valor 4 aqui, continua 17. Se a gente coloca 5 para cima, já arredonda para 18. Da mesma forma, do restante que eu coloquei aqui, passei 1. Então, esse 4 aqui não está influenciando no arredondamento desse 1, mas a partir do momento que eu colocar um 5 aqui, ele arredonda, tá? Então, só para vocês verem, 7, por exemplo, também mesma coisa. E 9, mesma coisa, nada muda. Então, 5 e maior do que 5 vai arredondar. Para número negativo, a gente vai conseguir trabalhar com os valores do lado esquerdo da vírgula. Então, a gente sempre conta a partir da vírgula, né? Então, ele está 1. Então, esse vai ser o número que vai influenciar o arredondamento do valor que a gente quer. Então, aqui está 95, ele arredondou para 100. Mas se a gente colocar 94, ele arredonda para baixo, 90. A mesma coisa aqui, está 5.600. E aqui está 5.552, porque o segundo dígito está influenciando no arredondamento. Se eu colocar um 3 aqui, por exemplo, ele vai arredondar para baixo, 5.500. Beleza? E aqui na última, por exemplo, está na sexta casa. Então, se eu vim aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse número vai influenciar no arredondamento desse aqui, ó. Então, se eu passar aqui 4, ao invés de ficar um 3 aqui, fica um 2. Fórmula arredondar para baixo. Essa fórmula, pessoal, é muito parecida com a arred, só que nesse caso aqui, ela vai só arredondar para baixo em direção ao valor 0. Não vai ser igual as fórmulas de arredondamento normal, né? E não segue a regra também, que se um valor for acima de 5, arredonda, né, o que está à esquerda. Então não vai ser assim. Simplesmente ele vai arredondar para baixo, vai zerar o valor. Se eu passar aqui 0 no número de dígitos, esse valor aqui, que era 11.234,56, ele vai virar 0, né, depois da vírgula. Se aqui for 1, por exemplo, vai permanecer apenas uma casa após a vírgula, 2, 2 e assim por diante. Se for valor negativo, ele vai trabalhar à esquerda da vírgula. Então, se eu colocar menos 1, ele vai zerar a primeira casa depois da vírgula à esquerda. No caso aqui é o 4, ficou 0. 2, aí já zerou o 3, e assim por diante, até chegar a 0, caso o número de algarismos à esquerda da vírgula forem, né, a quantidade que a gente está querendo retirar. Fórmula arredondar para cima. Essa fórmula aqui, pessoal, ela simplesmente vai arredondar os valores para cima de acordo com as casas decimais que eu defini. Quando a gente passa 0 aqui no campo de número de dígitos, né, ele vai arredondar, simplesmente zerar o que tiver após a vírgula e arredondar o primeiro valor à esquerda, né, que nesse caso aqui era 34 no final, foi para 35. A mesma coisa aqui, casa decimal 1, aí ele já começa a trabalhar após a vírgula, né, à direita da vírgula. Então aqui estava 57, passa a ser 60 e ele zera o restante. 2 a mesma coisa, e assim por diante. Para números negativos, a gente vai trabalhar à esquerda da vírgula, tá? Então ele vai pegar o primeiro valor à esquerda da vírgula e vai arredondar para cima. Só que não ele, o próximo, tá? Então, 11.240 ele virou, ele era 11.234. Então esse 3 aqui virou um 4. Da mesma forma, esse menos 2,
que arredondou aqui o nosso valor de 2 para 3 e zerou o restante. Tá? Ele vai arredondar e vai zerar o restante. Aqui também, mesma coisa, tá? Está arredondando a terceira casa aqui, pega esse valor para arredondar esse valor. E até praticamente ali zerar praticamente todos os algarismos, né? Fórmula arred multi b. Essa fórmula ela arredonda o número para baixo em direção a zero para o múltiplo mais próximo de acordo com a significância que a gente passar. Então, a fórmula primeiro ela vai pedir o número, que é a informação que a gente quer trabalhar, e a significância, que é para dizer para qual múltiplo ela vai ser arredondada para baixo. Tá? Então, eu passei aqui 2, o próximo múltiplo de 2 para baixo aqui de 33 é 32, né? São 32. De 3 é 33, de 4, 32, de 5, 30. Então, está em direção a zero. Se eu passo a significância negativa e o número positivo, retorna um erro na fórmula. Mas se eu passo os dois negativos, ele funciona da mesma forma como se fosse aqui em positivos. Tá? Então, vai arredondar em direção a zero. Menos 2 aqui, menos 32. Menos 3, menos 33, 32 e 30. Então, está em direção a zero. Mas se eu passo a significância positiva e o número negativo, aí fica o oposto. Então, ele se distancia de zero. Então, se eu passo aqui múltiplo de 2, né, a significância 2, ele arredondou para cima, né, em direção se distanciando de zero. Então, menos 34, menos 36 quando é 3, menos 36 quando é 4, e quando a significância é 10, vai para 40. Também a gente consegue trabalhar com números decimais, em cima desses valores aqui. Então, 0,1, o múltiplo é ele mesmo, né? 1,5. 0,2, aí já cai para 1,4. E 0,8 é ele mesmo. Fórmula arred multi b.mat. Essa fórmula ela serve para arredondar para baixo um número inteiro ou para o próximo múltiplo dele. O número que ele pede aqui, a gente vai referenciar essa célula, tá? Que é o número que a gente quer trabalhar. A significância ela não é obrigatória, tá? Mas se a gente quiser arredondar para o próximo múltiplo deste valor, que a gente vai passar aqui na significância, a gente precisa passar. E o modo também não é obrigatório, mas se a gente for trabalhar com números negativos, é interessante a gente colocar, porque ele só vai funcionar com número negativo, que é para saber se é para esse valor se distanciar do zero ou se aproximar do zero. Então aqui eu passei apenas o número, então ele já arredondou para baixo, para 33, não importando o valor que está aqui. Tá? Lembra que lá na regra matemática, se for acima de 5, né, 5 e acima de 5, ele arredonda para o próximo. E aqui não está funcionando, porque essa função não trabalha dessa forma. Aqui eu passei a significância 10, então vai arredondar para baixo para o próximo número que é múltiplo de 10. Então, 30. Se eu passar aqui, por exemplo, 2, o próximo é 32. Se eu passar 3, é 33. O modo, como eu falei, por mais que a gente passe ele aqui, ele não é obrigatório, ele não vai fazer com que altere o valor, porque nós estamos trabalhando com números positivos, então o 0 ou 1 não vai impactar no nosso resultado. Então, significância é 10, próximo valor abaixo do que a gente está querendo trabalhar, que é múltiplo de 10 é 30. Então, se a gente colocar 2 aqui, a mesma coisa vai acontecer, são os mesmos valores que a gente puxou aqui em cima. E número negativo, passando apenas o valor que a gente quer trabalhar novamente, né, o número da função, ele arredonda para cima aqui no sentido de estar se distanciando de zero. Quando a gente passa a significância como um 7, ele vai se distanciar do zero e encontrar o próximo múltiplo do valor que a gente colocou aqui, que no caso é 35. Beleza? Se colocasse 3, seria 33.
4 também 36, 35, sempre acima desse valor. Agora, se a gente quer que esse valor ele se aproxime de zero, aí sim a gente configura com o modo 1. Tá? Passando o modo 1, ele vai, ao invés de se distanciar do zero, né, como estava acontecendo aqui, ele vai se aproximar. Então, o próximo múltiplo de 7 é 28. Tá? Se eu colocar aqui 3 também, ele desce para 33, que é arredondando para baixo, né, em sentido a zero.